Em período de volta às aulas, autoridades orientam pais para evitar casos de bullying em sala de aula. Denúncia: galões de água espalhados pela fronteira para salvar indocumentados estão desaparecendo. Flagrante: loja da Califórnia sofre ataque com mais de 50 bandidos em roubo assustador. Às vésperas do outono, o país se prepara para a ameaça de tripla epidemia de vírus respiratórios. E a gente mostra que não faltou animação na comunidade brasileira em Massachusetts durante um show do DJ Alok. É um sonho conhecer ele, como eu consegui conhecer ele aqui, uma benção conhecer. Olá, boa noite. Muito boa noite. As aulas já começaram em boa parte das escolas dos Estados Unidos, mas com o início do ano letivo vem também uma antiga preocupação dos pais, o bullying, que já afeta ou afetou 50% das crianças do país. As agressões, intimidações e abusos nas classes são problemas constantes nas escolas americanas, mas alguns pais parecem ter encontrado uma saída para essa realidade. A reportagem é da Carla Marinho. Nos Estados Unidos, cerca de 49,8% dos pré-adolescentes entre 9 e 12 anos disseram que já sofreram ou sofrem bullying na escola e 14,5% afirmam que foram ou são vítimas de algum tipo de assédio online, segundo dados do Centro Nacional de Prevenção ao Bullying. E com o início da volta às aulas, esse fantasma volta a aterrorizar pais e filhos. Apesar dos programas governamentais de orientação contra o bullying na escola, muitos pais encontraram a solução para os filhos em uma aula diferente que acontece aqui no tatame. É no jiu-jitsu que essas crianças estão aprendendo a controlar a agressividade e muitas delas a ganhar confiança para enfrentar o medo de retornar ao ambiente escolar. Raise your hand if you want to learn jiu-jitsu to stop the bullying. There we go. Essa escola de arte marcial iniciou o programa anti-bullying em 2019, com o objetivo de despertar a autoconfiança e o autocontrole das crianças, para que elas saibam lidar com seus sentimentos. O nosso objetivo é, quando a criança seja abordada por um bullying, que ela tenha a confiança de se defender de uma forma segura, não defendendo-se com socos ou chutes, mas de uma forma a imobilizar o bullying e fazer ele desistir da agressão. E foi essa confiança que ajudou o Renzo, filho do professor Rodrigo, a ter coragem para enfrentar o assédio de um garoto mais velho na escola. A política da academia não é bater para se defender, mas sim ter voz e confiança para questionar, impor limites e denunciar os abusos. No 7º ano nos Estados Unidos, e o menino do 8º ano ele era mais forte do que eu, maior do que eu. Ele tentou me ofender, ele me xingou e ele também me deu um empurrão. Só que aí eu falei pra ele, eu não tô com medo de você. Eu mostrei confiança através de jiu-jitsu pra ele. E ele desistiu do ataque. Também foi por causa do bullying que a Silvana, de 10 anos, começou as aulas de jiu-jitsu. Ela aprendeu cedo a lidar com os valentões na escola. Meu pai sempre me deu essa orientação, eu dou 3 avisos. O primeiro eu converso numa boa, o segundo a voz mais rígida e o terceiro que foi o último aviso, eu já uso a minha força. Mas já precisou usar ou não? Não, graças a Deus, espero nunca usar. A Bianca e o marido, recém-chegados do Brasil, fizeram questão de manter as aulas de jiu-jitsu dos 3 filhos, justamente porque os meninos estão vivenciando a primeira experiência em escolas americanas. Eu acho importante porque você trabalha os princípios do respeito, da hierarquia, disciplina. O jiu-jitsu entrou na vida deles como uma forma mesmo de proteção. E depois a gente veio descobrir que era uma aula de arte marcial. É uma arte. E o Luiz Felipe já está preparado para enfrentar qualquer desafio. O jiu-jitsu ele não transforma a gente em uma pessoa mais violenta, e sim a gente ter autodefesa e controle do nosso corpo, caso aconteça uma situação dessas. Sob a orientação do mestre no tatame e os olhares atentos dos pais, essas crianças aprendem bem mais que técnicas de autodefesa. Elas assumem uma postura diferente, com confiança em si mesmo e respeito pelo próximo. Hoje eu tenho confiança suficiente para falar bullying, não.
Uma criança de 3 anos passou mal e morreu dentro de um ônibus que levava imigrantes indocumentados do Texas para Chicago. As autoridades não deram detalhes sobre a morte e nem informaram a nacionalidade dessa criança. Em meio à crise de imigração que vive aqui o país, o governo do Texas já enviou mais de 500 ônibus com imigrantes para cidades democratas. E na fronteira sul do Texas com o México, autoridades e ativistas tentam desvendar um mistério sobre algo que pode ser fundamental para os imigrantes nessa região árida. O desaparecimento de galões de água que foram espalhados estrategicamente na região para salvar a vida de indocumentados que estão perdidos. Foram espalhados 21 galões de água iguais a este, de 200 litros, pela fronteira do Texas com o México. Mas nos últimos dias, 12 desses tanques desapareceram, restando apenas 9. Grupos de direitos humanos alegam que a região de fronteira está registrando calor extremo de mais de 100 graus Fahrenheit e que esses galões podem salvar a vida de imigrantes perdidos. As autoridades abriram uma investigação para saber quem está sabotando a ajuda dos ativistas aos indocumentados. A Organização Internacional para Migrações das Nações Unidas estima que quase 3.000 imigrantes morrem por ano cruzando do México para os Estados Unidos, afogados no Rio Grande ou por falta de água e abrigo. No próximo bloco tem economia. Analistas acreditam que os Estados Unidos estão prestes a decretar vitória sobre a inflação. E tem também um alerta das autoridades sanitárias para a volta de uma tripla infecção respiratória no ar, comum no outono e no inverno. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O orçamento doméstico dos Estados Unidos pode se recuperar em breve. Segundo especialistas, essa é uma ótima notícia porque o país pode manter as taxas de juros mais estáveis e conseguir, enfim, controlar a inflação que tem elevado o preço dos alimentos aqui no país. Em média, uma família que vive nos Estados Unidos gastou cerca de $700 a mais em julho, comparado a 2 anos atrás, para comprar os mesmos bens e serviços. A principal causa para os consumidores gastarem mais dinheiro ainda é a alta inflação. Na tentativa de conter esses preços aumentados, o Banco Central vem elevando as taxas de juros. Isso já aconteceu 11 vezes desde março de 2022. Mas analistas financeiros acreditam que há quase 90% de chance de o Banco Central manter as taxas estáveis no mês de setembro. Outra razão para otimismo econômico é que finalmente os salários estão começando a superar a inflação. Apesar de ainda ser muito cedo para declarar que a economia dos Estados Unidos vai voltar aos trilhos, dando um alívio para o bolso dos moradores do país, muitos analistas acreditam que as coisas estão na direção certa. Com o outono e inverno chegando, as autoridades estão alertando a população para a chegada simultânea de 3 doenças respiratórias que podem ser bem perigosas para milhões de pessoas. A gente está falando da temporada de gripe comum, Covid-19 e RSV, o vírus sincicial respiratório. A Cone Rocha mostra pra gente que os centros de saúde aqui do país estão preparando um plano de vacinação antecipado. A ideia é criar uma força-tarefa em conjunto dos departamentos de saúde para incentivar as pessoas e crianças qualificadas a tomar as vacinas contra a gripe, Covid-19 e RSV. Algumas das principais redes de farmácias dos Estados Unidos já começaram a aplicar as vacinas para a gripe e a RSV. Uma versão atualizada do Covid-19 deve estar pronta até o final de setembro. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos também estão se preparando para a ameaça de doenças respiratórias neste outono e a previsão é de picos de surto e internação. No ano passado, foram mais de 4 milhões de visitas médicas, 10 mil hospitalizações e 5 mil mortes associadas a doenças respiratórias. É uma preocupação de todo o inverno, né? Então, essa é uma preocupação de todos nós. Então, é necessário realmente que as pessoas se conscientizem, todo mundo, de que as vacinas estão aqui para nos ajudar, né? Para realmente prevenir com que a gente tenha doenças graves, acabando com internamentos e principalmente em pessoas vulneráveis, né? Idosos, crianças.
pacientes portadores de doenças respiratórias, crônicas, diabetes. Então, é importantíssima a vacina. Quando elas estão sintomáticas, respiratórias principalmente, que elas evitem de passar isso para outras pessoas, né? Usem máscara nesses períodos para evitar que isso passe para as pessoas. E atenção, a FDA, que administra alimentos e medicamentos aqui no país, emitiu um aviso de alerta para certos produtos que são vendidos nas farmácias. São testes de gravidez, ovulação, infecções de trato urinário e outras condições da fabricante Universal Meditech Inc. A companhia foi obrigada a parar todas as operações e não está mais fornecendo suporte para esses testes. Além disso, está recolhendo os que estão nas prateleiras. A FDA aconselha qualquer pessoa que tem esses testes em casa a jogá-los fora, porque eles não são considerados seguros ou eficazes. A lista completa de produtos que devem ser descartados está na página de segurança dos dispositivos médicos em fda.gov. No próximo bloco tem o flagrante impressionante de um policial da Flórida em uma abordagem. Ele foi exposto a fentanil e quase colapsou. E tem a história de um adolescente de 13 anos que despencou de um penhasco no Grand Canyon e sobreviveu. A gente abre esse bloco com o nosso giro de flagrantes. O primeiro deles é do caso de um policial da Flórida que, ao abordar um carro, foi contaminado com um opioide. Segundo uma investigação, ele apenas respirou o ar que estava contaminado com fentanil e instantaneamente colapsou. Ele recebeu ajuda de um outro oficial e passa bem. Olha só. A câmera corporal do oficial mostra o momento em que ele verifica material apreendido durante a abordagem. Ele abre um frasco e começa a passar mal imediatamente. Então vai até a viatura e pede ajuda. O outro oficial o socorre usando um remédio que corta o efeito da droga. Mesmo assim, o policial fica passando mal por longos minutos. Ele mal consegue se mover, tem parte do corpo paralisado e precisa ser levado para o hospital. O fentanil é um opioide com efeito até 100 vezes mais forte do que a morfina. O motorista do carro que portava as drogas foi preso. Em Los Angeles, na Califórnia, um grupo de até 50 bandidos invadiu a loja Nordstrom e promoveu um ataque sem precedentes. Eles estavam encapuzados, usaram um spray de pimenta contra os seguranças e fizeram a limpa. Levando tudo o que viam pela frente, os bandidos roubaram mais de $100 mil em produtos e destruíram a loja, que fica dentro de um shopping. Segundo a polícia, dezenas de suspeitos já foram localizados e presos. Um show aéreo terminou com um acidente surpreendente no Michigan. Um caça MiG participava da demonstração quando apresentou problemas. Piloto e copiloto conseguiram se ejetar minutos antes da aeronave perder o controle e cair. O caça atingiu um estacionamento, mas ninguém ficou ferido. Os dois pilotos pousaram em segurança. No subúrbio de Pittsburgh, na Pensilvânia, uma casa explodiu, destruindo outras 2 residências vizinhas e danificando mais de 1 dúzia de imóveis próximos. Pelo menos 5 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. As imagens aéreas mostram uma grande destruição. As autoridades estão investigando o que provocou essa explosão. Um menino de 13 anos sobreviveu a uma queda de mais de 30 metros de altura no Grand Canyon. Ele sofreu múltiplas fraturas. O adolescente escorregou da borda e caiu por causa de um grupo de pessoas que tentava tirar fotos. White Kaufman está se recuperando bem em um hospital de Las Vegas. Ele foi levado de avião depois de escorregar de um dos penhascos do Grand Canyon. O adolescente teve fraturas em 9 vértebras, baço rompido, pulmão colapsado, concussão e uma mão quebrada. Ele contou que escorregou da borda quando se afastava para um grupo de pessoas poder tirar uma foto. I was squatting down and hanging on to it. Eu estava agachado e me segurei na borda com uma mão, mas o local não estava tão firme. Foi quando eu comecei a escorregar para trás e perdi o controle e caí, contou o adolescente. Ele despencou quase 30 metros. O resgate demorou 2 horas e envolveu mais de 40 pessoas da emergência.
White disse que visitar o Grand Canyon estava na sua lista de desejos. Agora, depois do susto, ele prometeu tomar mais cuidado para não completar as próximas viagens com lembranças e cicatrizes no corpo. Mau comportamento nos aviões pode custar caro. A partir de agora, os passageiros podem ser multados em mais de 30 mil dólares. E ainda podem sofrer processo criminal também. Esse alerta foi feito pela Secretaria de Transportes aqui dos Estados Unidos. Só no último trimestre, cerca de 39 passageiros indisciplinados foram detidos e multados em diferentes companhias aéreas. A Administração Federal de Aviação, a FAA, alertou que comportamentos abusivos não vão ser mais aceitos e que vão pesar cada vez mais no bolso do viajante. Isso significa que qualquer pessoa que agredir, ameaçar, intimidar, interferir ou desobedecer às regras aéreas, como fumar no banheiro, pode pagar multa e enfrentar processo. Só em 2022 foram 831 incidentes com passageiros. A FAA arrecadou 8 milhões de dólares em multas. Com o valor mais alto agora, a administração espera reduzir esses comportamentos abusivos. E depois do intervalo, tem atualização sobre a situação do Havaí. O incêndio é considerado o pior desastre do tipo nos Estados Unidos em um século. E tem também todos os detalhes do show do brasileiro DJ Alok em Massachusetts. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Já voltamos e para falar da dramática situação no Havaí. As equipes de resgate já vasculharam até agora 3% das áreas destruídas pelo devastador incêndio na ilha de Maui. Só nessa pequena porção já são 96 mortos. As autoridades alertam que esse número vai aumentar e muito conforme eles ampliam essas áreas vasculhadas. O FEMA, que é a Agência Federal de Emergências, disse que esse é o incêndio florestal mais letal do século nos Estados Unidos. Os prejuízos já passam de 6 bilhões de dólares. A reportagem é da Eloá Orazen. Do alto, do solo ou de qualquer lugar, não há ângulo que capture a real dimensão da tragédia causada pelo incêndio em Maui, que deixou dezenas de mortos e milhares de pessoas desabrigadas. A única maneira possível de entender o tamanho da dor que ainda queima na pequena ilha havaiana é ouvindo o relato de quem viveu na pele esse pesadelo. A brasileira Mariana Cardoso, de 23 anos, se mudou para Maui há apenas 10 dias e viu da janela as chamas que devastaram a região. Desde o ocorrido, ela tem trabalhado de forma voluntária nos abrigos e busca ajudar, sobretudo, as crianças. Eles colocaram vários colchões, assim, um do lado do outro, e tá todo mundo dormindo lá. E as pessoas... Eu lembro que eu me mudei pra cá tem poucos dias, mas as pessoas sempre foram muito felizes, entendeu? Muito alegres, sorrindo. E agora parece que tá todo mundo vivendo no modo zumbi, sabe? Graças a Deus a gente está recebendo muita ajuda, tem muita gente tentando ajudar, tem muita comida no abrigo, eles estão colocando música. Apenas 3% da ilha de Maui foi vasculhada pelas equipes de resgate. Autoridades dizem que o número de vítimas fatais deve ser muito maior do que o divulgado até agora. Há diversos relatos de pessoas desaparecidas. Eu tenho muitos amigos que eu fiz durante esse pouco tempo que eu fiquei aqui, que tem pessoas da família que estão desaparecidas, que tem amigos de amigos que estão desaparecidos, então ninguém sabe, na verdade, quantas pessoas morreram. Eu vi vídeos de pessoas entrando na água para sobreviver. Então, a gente ainda está um pouco sem saber de muita coisa, porque tem muitos lugares que ainda estão sem internet, sem água, sem luz, sem gás. As autoridades estão alertando as pessoas para não irem para Maui, a menos que sejam voluntários ou equipes de resgate. A ilha paradisíaca e turística está praticamente destruída. As pessoas estão pedindo para os turistas que vierem para cá cancelarem as passagens, e os turistas que estão aqui indo embora, porque estamos sem casa, entendeu? As pessoas precisam de casa, precisam dos hotéis, as pessoas precisam de lugares para dormir, tem muita família sem nada. A causa do incêndio em Maui ainda não foi definida pelas autoridades, mas sabe-se que algumas falhas colaboraram para a piora da tragédia.
Além de um furacão na proximidade, que fez com que as chamas se espalhassem com velocidade imprevisível, há relatos de falta de água e até de pressão nos hidrantes. Alguns moradores também reclamaram da ausência de um alerta enfático para salvar vidas. A falta de organização e coerência ainda é uma queixa de quem está por lá. E eu sei que estava muito desorganizado, muitas coisas aqui estavam desorganizadas, informações, a gente não tinha muita informação do que estava acontecendo, mas eu acho que isso é normal, porque todo mundo ficou desesperado. Eu acho que isso foi a maior tragédia que teve aqui. Eu acho não, eu tenho certeza, foi a maior tragédia que teve aqui, porque na verdade isso sempre acontece, mas não nessa proporção. Geralmente são like, árvores, pequenas partes de fazenda, nunca é nunca acontece com cidades inteiras, sabe? Então, acho que tá todo mundo bem assustado, os bombeiros estão assustados, todo mundo, ninguém não sabe o que fazer, ainda tá muito recente, mas ainda tá um pouco bagunçado. Eu acho que os únicos lugares que estão sendo ok são os abrigos, porque a gente tá recebendo muita gente tentando ajudar lá, então tem uma coisa organizada, eles têm uma parte, tem médicos em uma parte, psicólogos e massagistas, e uma banda para tocar, tem uma parte para as crianças. Fontes oficiais calculam que os prejuízos já passam de 6 bilhões de dólares em Maui. Para quem escapou da tragédia e viu a vida mudar da noite para o dia, a ordem é viver um dia de cada vez com novas prioridades. O que me mudou foi que eu acho que eu parei instantaneamente de ligar para bens materiais, instantaneamente. Porque assim, não é nada. As pessoas perderam tudo, perderam roupa, todas as roupas que elas têm, as crianças, todos os brinquedos, entendeu? Telefone, tudo. Eu conheço uma pessoa que tem uma tia que ela não estava em casa quando tudo aconteceu. Ela tinha cachorro, tinha gato, tinha pássaro, tinha tudo. E ela essa pessoa disse que a tia tinha uma casa bem bonita, entendeu? Tinha muitas coisas, e a única coisa que ela conseguiu pensar foram nos animais que ela deixou lá. Então, eu acho assim, eu sempre fui uma pessoa que liga um pouco assim para bens materiais, a gente gosta de comprar coisas, e agora, sinceramente, eu não ligo para mais nada. O que eu ligo eu tô ligando só para as pessoas, sabe? E mais de 100 milhões de pessoas no leste dos Estados Unidos estão sob uma grave ameaça de tempestade. O risco vai do Tennessee, Kentucky, até partes do sul do Nordeste. As tempestades severas podem incluir rajadas de vento, tornados isolados e chuva de granizo. Há também alerta de calor extremo para o sul do país, colocando 90 milhões de pessoas sob atenção para temperaturas escaldantes. Austin, no Texas, por exemplo, já alcançou hoje o 37º dia consecutivo de temperatura acima de 100 graus. Falando em temperatura, vamos dar uma checada no nosso mapa, né, gente? Hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver como é que vai ficar amanhã em todo o país. Em Boston, tempestade prevista ao longo de todo o dia. Washington também. Em Norfolk, sol entre nuvens. Em Charlotte e Atlanta vai ter sol entre nuvens, mas com pancadas ao longo do dia. Esse mesmo tempo instável se arrasta para toda a região da Flórida, onde passa de 90 a máxima. No Texas, a chuva dá uma trégua, 81 de mínima em Houston. Olha, em San Antônio, tempo calor aí, bastante quente, máxima de 105 graus, sol entre nuvens. A mesma coisa em El Paso, mas o tempo um pouco mais ameno, calor de 97 graus. Em Albuquerque a gente tem sol entre nuvens, mas também tem pancada de chuvas ao longo do dia, mínima de 66. Phoenix, olha só, bastante calor, 109 graus. Los Angeles, sol entre nuvens também, máxima de 81. Las Vegas, apesar de estar um pouco de nuvem ao longo do dia, a gente vê também bastante calor nessa região, 103 graus. Em São Francisco, como sempre, sol entre nuvens, aí um tempo um pouco mais ameno, né? Mínima de 62, máxima de 71 graus. E olha, agora o assunto, gente, é comida, porque um chefe de New York anunciou que quer incentivar a população a comer mais insetos. É isso mesmo, você não ouviu errado. E é claro que essa história viralizou.
Joseph Young, que é diretor do Brooklyn Bugs e promove insetos comestíveis, postou fotos na internet para mostrar o quanto esses animais podem ser, nas suas palavras, versáteis na cozinha e deliciosos. Ele usa espécies como gafanhotos, grilos, moscas, escorpiões, formigas, larvas e até aranhas tarântulas para compor os pratos. O Joseph disse que existem mais de 2.100 tipos de insetos comestíveis no mundo e que podem e devem ser adicionados no cardápio. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo consomem insetos regularmente, de acordo com a ONU. Não tenho nem estômago para comentar uma história dessas. Eu ia falar a mesma coisa, sem comentários, gente. Eu não conseguiria comer, não sei, talvez você de casa. Meu marido, por exemplo, come, ele gosta, ele Tem já quem provou goste, grilo. faz parte de muitas culturas ao redor do mundo. Exato, E agora, mas não é o meu caso. Esse chefe está querendo trazer aqui para os Estados Unidos, será que pega? É uma boa pergunta. Aí, vocês podiam responder, né? Manda pra gente no nosso Pois é, no nosso comenta Instagram. lá, gente, no Instagram da Record TV Américas. Se você comeria insetos regularmente, eu não troco o nosso arroz e feijão, só digo isso. Eu concordo, eu tô com a Evelyn. Bom, agora a gente muda de assunto, gente, porque um dos maiores DJs do mundo, o brasileiro Alok, está em turnê pelo mundo com a missão de compartilhar a sua paixão pela música e a conexão dele com a natureza. E dessa vez o Alok subiu no palco em Boston, Massachusetts, e atraiu uma multidão de fãs da nossa comunidade brasileira. A reportagem é da Giovanna Lucatelli. Antes da atração principal da noite, o público conferiu o show de outros DJs. A expectativa do público era enorme e com a Alok no palco, ninguém ficou parado. Além de novas músicas, Alok trouxe os maiores clássicos da sua carreira. O jogo de luzes, marca registrada do artista, foi um show à parte. Com casa lotada, Alok se apresentou em Boston como parte da turnê Summer 2023. Na agenda, shows em diversos estados americanos, além de alguns países da Europa. Alok se apresenta também no Brasil e o público gostou do que viu. Foi um sonho conhecer ele, vou conseguir conhecer ele aqui, uma benção conhecer. Valeu muito. Valeu a pena. Foi muito top, a gente chegou bem cedo, pegamos um show antes de começar tudo, confundiu com os horários, mas foi muito legal, foi muito mais do que a gente esperava, foi bem bacana. Amei, eu nunca tinha ido no Brasil e tive essa oportunidade aqui. Amei, adorei. Valeu muito. Demais. Ah, deve ter sido incrível o show do Alok, ele é maravilhoso. Tem uma legião de fãs brasileiros, não dá pra negar, ele realmente é maravilhoso. Incrível, o pessoal todo adorou lá. E a Giovanna, que é esperta, foi lá no show para trazer tudo com exclusividade pra gente. E curtiu, né? E curtiu o show. muito. Bom, pessoal, é com essa reportagem do show do Alok lá em Boston, em Massachusetts, que a gente se despede de vocês. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Uma boa noite para vocês e até amanhã.